Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Wikicast. E pensando agora no mês de outubro, né? Nosso Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama, nós trouxemos uma convidada mais do que especial. Tá aqui comigo a Ana Neres, ela é enfermeira, especialista em urgência e emergência, também docente da área da saúde, e ela vai contar muitas coisas para nós. Aninha, tudo bem? Tudo bem, Carla? Se apresente, por favor, explique para nós quem é a Ana. A Ana, Isso. né? Bom, eu sou a Ana, né? Como você bem colocou, sou enfermeira de formação. Já atuo na área da saúde já há algum tempo, né? Principalmente no setor de urgência e emergência. Sou docente também na área da saúde, né? E no mês de outubro, especialmente, a gente faz aí um trabalho aí de conscientização em relação ao câncer de mama, né? Esse assunto tão importante, tão relevante, né, para nós mulheres. É um assunto que a gente nunca pode deixar de tocar, né, Aninha? Ô, Ana, fala uma coisinha pra mim, conta pra mim, ou me explica, melhor dizendo, né? Me explica o que é o câncer de mama e qual que é a principal motivação pro Outubro Rosa, né? O que você acha que tem de importante nesse mês para nós estarmos falando bastante sobre esse tema? Bom, Carla, o câncer de mama nada mais é do que uma alteração, uma célula do nosso corpo, assim como os outros tumores, né? Uma célula foi lá, se alterou ou por uma questão genética ou por fatores que nós chamamos de fatores externos, né? Ela sofre essa alteração e aí ela começa a crescer de forma desordenada. Então, ali se forma ali um tumor. Esse tumor pode ser benigno, como ele pode ser maligno também, tá? É basicamente isso. O Outubro Rosa, ele é um mês extremamente importante nessa questão, porque é um mês que ele é reservado para falar especificamente desse assunto. Nesse mês acontecem muitas ações, né, voltadas para esse tema, né? Monumentos são iluminados, né? Campanhas, né, de exames, mamógrafos que são espalhados pela cidade, né? Há realmente uma busca muito grande de que as pessoas se conscientizem desse tema, né? Não só as mulheres, mas a população em geral, né? Pensem nesse tema, né? Porque a mulher, ela tem o quê? Tem um marido, né? Que tem uma filha, que tem uma mãe, que tem uma avó, né? Então, e a gente sabe que o homem também pode ser acometido de câncer de mama, né? Para cada 100 mulheres acometidas com câncer de mama, um homem vai ter câncer de mama também. Então é por isso que o Outubro Rosa, né? Essa campanha que é realizada é tão importante, porque a gente sabe que tudo que é descoberto no início, as chances de cura são muito maiores. Perfeito. Você falou uma coisa que é bastante interessante. A Ana já fez uma palestra para nós, né, internamente, e foi quando eu descobri que homens podiam ter câncer de mama. Eu não imaginava, achava que era algo que só cometia com mulheres, não imaginava que homem pudesse ter. Mas eu lembro que você explicou direitinho. Ô, Ana, outra coisa também voltado aí, que eu acho que esse é o tema principal, claro, a gente tá falando das mulheres porque são a maioria, mas como que a gente pode diagnosticar o câncer de mama? Qual que é o primeiro passo para a mulher que não sei, nunca me cuidei, nunca fiz nada, o que eu tenho que fazer primeiro? Sim. Carla, é assim, o que acontece? A maioria dos diagnósticos, né, da descoberta do tumor acontece nos exames que são feitos anuais, né, exames de rotina. A maioria dos diagnósticos vem assim. Alguns, né, acontecem quando a mulher que se conhece, ela mesma identifica que tem algo errado ali na sua mama, né? Até para falar disso, a gente pode citar aí alguns sinais e sintomas, né, que ocorrem. Essa mulher que se conhece, se ela de repente identificar que tem um carocinho ali na sua mama que ela não tinha visto antes, mas está ali, um carocinho que mesmo sendo indolor é algo diferente, ela precisa buscar a ajuda, né, apoio aí dos meios de saúde. Uma alteração, a mama está vermelha, né? Tem um edema, tem um inchaço diferente ali, o seu mamilo sofreu alguma alteração, está saindo alguma secreção. Então,
qualquer alteração, a gente fala, né? Qualquer alteração é motivo para que essa mulher ela procure o serviço de saúde para que seja investigado e veja o que está acontecendo com essa mama. Pode ser que não seja nada, né? Pode ser que seja uma mastite, pode ser que seja algo tranquilo, mas pode ser que seja realmente um câncer de mama. Sim. Então, os meios de descobrir, né? A gente começa com isso, né? Identificou algo errado, vai atrás. Ou através da própria consulta de rotina, como eu falei. A paciente vai até o serviço de saúde, o médico normalmente, anualmente, ele pede aí uma ultrassonografia, uma mamografia, e aí ele identifica, através dessas imagens, que ali tem um nódulozinho com uma característica suspeita de ser um tumor. Sim. Aí o que ele faz? Ele vai pedir uma biópsia, porque mesmo a imagem mostrando que esse nódulo ele pode ter características suspeitas, né, malignas, enquanto o médico ele não pede essa biópsia, enquanto não vem o resultado dessa biópsia, ele não pode dizer que aquele nódulo é um câncer. Sim. Então os passos são basicamente esses, né? Ele vai pedir esses exames, ela vai fazer esses exames e aí com o resultado da biópsia ele vai dizer se é câncer ou não. E aí serão tomadas outras medidas. Perfeito. Você falou duas coisas que são bem importantes, né, Ana? E é bem importante a gente falar sobre isso não só em outubro, em todos os meses. É que outubro realmente é uma época em que é voltada para a conscientização, mas é a questão dos exames periódicos, né? Sim. A gente está falando especificamente do câncer de mama, mas você tem 500 outras milhões de coisas que você pode evitar se você fizer os seus exames certinhos, né? Sim. Não só as mulheres, mas os homens, não só ginecológicos, mas também com o seu clínico, né? Enfim, 500 mil coisas, né? Inclusive, Carla, o Outubro Rosa, ele tem agora tratado também do câncer de colo de útero. É um mês agora que tem tratado muito desse assunto, tem trazido bastante esse assunto também. Interessante, porque todo mundo vincula já a mama, né? E eu tava até vendo esses dias atrás aí um depoimento de uma artista falando do câncer de intestino. Sim. Também, né? Então, enfim, né? A gente precisa se cuidar, né? Se conhecer, né? Como você fala muito bem. E se cuidar, né? Qualquer coisa que saia da normalidade, procure um médico, né? Não fica guardada, né? Procure o serviço de saúde para investigar. Sim. Aninha, como que é feito um tratamento de prevenção ao câncer? Dá para ser feito? Existe? Como que é isso? Então, quando se fala em prevenção de câncer de mama, a gente precisa trazer a questão dos fatores de risco, Tá. né? Existem fatores que não são modificáveis, que são os fatores genéticos. Eu não tenho como modificá-los, né? E tem os fatores modificáveis. Os fatores genéticos, eles estão aí em torno de 10% de chance da pessoa desenvolver aí um tumor, tá? Isso quer dizer que ela pode desenvolver? Não, pode ser que ela não desenvolva, mas ela tem ali na genética dela essa predisposição de desenvolver o tumor, tá? 10%. Os outros 90% são os fatores modificáveis ou aqueles que a gente pode de alguma forma interferir, né? Que são hábitos de vida, não fumar, evitar, né? Não fumar, evitar o excesso de álcool, né? Não ser sedentário. Então, quando a gente fala de prevenção e a gente imagina que existe 90% de chance, né, de você prevenir, esses 10% se tornam até pequenos, né? Então, assim, para a gente ver, refletir o quanto os fatores que são modificáveis, aqueles que a gente pode interferir, são importantes, que hábitos saudáveis, né? Uma boa alimentação, evitar excesso de açúcar, de gordura, que hoje já sabe-se, né, que é uma coisa que inflama o teu corpo, né? Então, assim, evitar os excessos, né? Procurar fazer alguma atividade física, nem que seja aí umas 3 vezes por semana, uma caminhada, mas sair do sedentarismo. Evitar o fumo, né? As pessoas que fumam,
né, acabam tendo um pouco mais de predisposição e o excesso de álcool também. Então, em se tratando de câncer de mama, a questão da obesidade é um fator que predispõe. Então, também. Então, se eu quero prevenir, eu tenho que me focar nesses fatores, né? Uma boa alimentação, sedentarismo. Se eu me focar nesses fatores, Carla, eu tenho 90% de chance de prevenir o câncer. Caramba! Então, a pessoa que dorme mal, né? A pessoa que dorme mal, ela tem chance de aumentar o cortisol no seu organismo. E o excesso de cortisol, hoje a gente sabe que é inflamatório, né? Então, o estresse, né? Então, são essas coisas que, se a gente procurar ter uma vida mais equilibrada, né, nesse sentido, tudo isso vai contribuir para essa prevenção. E mais, é claro, como você colocou, os exames periódicos, a visita ao médico. Sim. Tudo isso são fatores que ajudam a prevenir. É bem diferente você ouvir sobre isso, né? Porque, por exemplo, quando se fala de câncer, falando bem leigamente, né? Todo mundo acha que é só predisposição genética. A maioria das pessoas acham, né, que é só a predisposição genética. Então, se tem alguém na família que já teve, ok, aí já acende o alertazinho. Mas você traz aí vários fatores que vão ajudar não só no câncer de mama, mas em outras coisas, né, Aninha? Sim. Então, por exemplo, a questão da obesidade é um fator que eu desconhecia também. Sim. A questão da alimentação saudável, os açúcares. A gente vai estar falando de câncer, vai estar falando de saúde mental, vai estar falando de vários outros fatores ali, tudo junto, né? Tudo junto. O câncer geralmente não atribuem a nada disso, né? Atribuem só à disposição genética, né? Cada vez mais, Carla, os estudos têm mostrado, né, que bons hábitos de vida são sinônimos de mais saúde. Sim. Né? Então, normalmente, se você entra num consultório, a primeira pergunta que o médico vai fazer para você é isso: sua mãe teve câncer? Sua avó teve câncer de mama, né? Por quê? Porque se existir um fator genético, é um fator importante, claro, né? Fator genético, mas os fatores que são modificáveis, né? Aí, quer dizer, as suas chances aumentam muito. Pacote, né? E convenhamos, né, Carla? Nós não somos muito regradinhos, né? Nos demais, né? Naqueles que a gente pode intervir, nós não somos tão regradinhos. No meu caso, nada regradinho. Né? Então, na verdade, nós deveríamos buscar o equilíbrio das coisas para que nós para que nós possamos ter, né, uma vida mais saudável. Eu prometo que eu vou voltar para academia. Por favor. Tá bom? Aninha, por que esse tema se tornou tão importante para você em outubro? O que te fez tomar esse tema como uma bandeira, vamos chamar assim? Uma missão, né? Uma missão, Vamos lá, respirar fundo. Há 6 anos atrás eu tive câncer de mama, né? Eu tive um câncer, inclusive, agressivo, tá? Já estava em estágio 3. Algumas pessoas me perguntam: Ana, mas os seus exames não estavam em dias? Sim, estavam em dias. Mas o tumor era um tumor agressivo e em poucos meses ele acabou crescendo, né? E como é que eu descobri isso, né? Acabou que meus exames estavam em dias, mas eu identifiquei um carocinho estranho na minha mama esquerda, né? No exame de toque, você fazendo? Me tocando, eu percebi um carocinho. Tá. E aí, até então, como eu sempre tive cistos mamários, eu achei, não preciso. Tá lá, meus exames estão em dia, tá tudo ok. Uhum. Só que eu percebi, Carla, que aquele caroço começou a crescer. E que ele era diferente dos cistos que eu estava acostumada, né? Ele era um carocinho rígido e não doía. Então eu percebi que ele era diferente. Voltei na médica, que tinha me solicitado os exames de rotina, e falei com ela, falou: Ana, imagina, isso com certeza é cisto, alguma coisa benigna. Eu falei: ai, doutora, mas eu acho ele estranho. Aí ela me pediu uma mamografia, uma ultrassonografia, e aí deu realmente que eu estava com um nódulozinho com característica suspeita. Como eu sou da área da saúde, eu assim que vi a imagem, né, a gente vai lembrando
lá atrás as aulas de fisiologia que assim tudo que é irregular, né, com características irregulares, tem uma chance aí de ser maligno. E Tá. tudo que é oval, que é redondo, né, a gente tem mais características benignas. Então, eu vi que ele tinha características irregulares, né, o nódulo, tudo. Eu falei, ai, doutora, eu quero fazer uma biópsia. Na hora ela achou que não tinha necessidade. Imagina, se você vai submeter uma biópsia, né, um procedimento invasivo, mas sabe aquele sentimento que a gente tem, às vezes, de investiga, sabe? Sim. Que cada um chame como quiser, né? Eu vou falar que é Deus, Sim. né? Então, eu falei, não, eu quero fazer a biópsia. Fiz a biópsia e o resultado veio para mim, inclusive. Eu peguei no laboratório e realmente eu estava com um carcinoma de alto grau, né? E aí foi aquele susto, né, Carla? Então você me perguntou por que essa bandeira, né? Por que essa missão? Porque eu passei pelo processo, né? E eu estive do outro lado, né? Eu passei a maior parte dos meus anos cuidando das pessoas. E aí eu me vi do outro lado, né? Então eu vejo isso como o que eu puder fazer para contribuir, para falar, para conscientizar, para alertar as pessoas da importância desse tema, né? Eu vou fazer. E fica muito claro aí, né, Aninha, o que você falou, né, da pessoa se conhecer, procurar ajuda e insistir um pouquinho se o médico não te apoiar na tua desconfiança, né? Sim, sim. Insiste um pouquinho, né? Insiste um pouquinho. Faz, só para desencargo, só para eu ficar tranquila, né? Acho que é a melhor saída. E aí foi assim, então, que o seu diagnóstico aconteceu. Sim. E como que foi seu tratamento, Ana? Como que foi daí pra frente? Tá. Hoje, meu tratamento foi um tratamento que é padrão, tá? Para esse tipo de tumor. A gente sabe que cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação e vai ser tratado individualmente. Sim. Mas eu fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia, fiz a cirurgia, né? Eu fiz uma quadrantectomia, que é bacana falar isso, Carla, que cada vez mais as cirurgias estão mais conservadoras, né? Pra conservar a mama, né? Isso, então as mulheres cada vez mais estão tendo aí esse cuidado de não serem mutiladas, né? De não se sentirem mutiladas, porque a intenção não é mutilar, a intenção é tratar, é resolver o problema. Sim. Mas a gente percebe que emocionalmente, né, as mulheres se sentem mutiladas. Então, cada vez mais as cirurgias estão conservando a mama, né, tendo esse cuidado. Hoje se faz muito menos mastectomia total, radical. E graças a Deus eu acabei, o médico, né, por orientação médica, a gente fez a quadrantectomia. Fiz a cirurgia, né? Fiz a quimio, fiz a radioterapia e agora, atualmente, eu estou no tratamento de hormonioterapia, né? Então, durante 10 anos, eu tomo uma medicação que ela faz um bloqueio hormonal, porque o tumor que eu tive, ele se alimentava também de hormônio, né? Então, tem ali uma porcentagem ali da construção dele que se alimentava de hormônio. Então eu faço o bloqueio desse hormônio no meu organismo e eu vou fazer durante 10 anos. Tá, estamos no sexto. Tá acabando. Estamos no sexto. Tá acabando. Aninha, diante de tudo isso, quais foram os seus pilares? Porque assim, né, tudo isso é a parte médica, ok, perfeito. Mas e a Ana dentro de tudo isso? Eu me lembro, é algo assim muito forte, muito latente assim na minha mente, que quando eu peguei, né, aquele diagnóstico, a gente fica meio sem chão, sabe, Carla? Foi uma noite que a gente não dormiu, né, eu, esposo, e a gente ficou ali. E depois nós fomos buscar aí, né, uma opinião médica, né, para falar do assunto. E eu fui num médico em São Paulo, inclusive por uma indicação,
E aí, inclusive o doutor Fernando Maluf, né, ele cuidou de outras pessoas ali, eu fui passar com ele ali numa consulta, levei ali a biópsia para ele. E aí ele olhando meus exames, olhou algumas coisas, pediu mais alguns exames, né, para fazer um estadiamento. Já falo que é estadiamento. Mas uma coisa que ele me disse me marcou muito. Ele falou assim: Ana, eu não vou te enganar, porque esse bandido, ele é bandido. E você sabe disso, você já sabe disso. E nós vamos entrar com força total no tratamento. Porém, metade do tratamento a gente vai fazer aqui, né, com químio, rádio, cirurgia. E metade do tratamento vai ser o seu emocional, né? Então, quando ele me falou isso, meio que ligou a chave, sabe? Eu só tenho duas opções, ou eu luto ou eu desisto, né? Então foi isso, eu saí dali, Carla, pronta a me apegar a tudo que me dava esperança, né? Tudo de bom na minha vida, né? Que eu acredito. Deus, família, né? Amigos, né? Tudo que me dava alegria, eu fui me apegar. E aí tomei a decisão de lutar, né? A melhor, né? A melhor, né? De lutar e enfrentar a doença. E tô aqui para dizer que é possível, né? Eu realmente é isso que eu quero levar para as mulheres, porque não é sinônimo de que vai morrer. Hoje você tem tratamentos muito mais, né, eficazes, né, mais avançados, né? A medicina hoje está cada vez mais trazendo novas possibilidades, né? Então, não é sinônimo de morte. Eu tive um câncer em estágio 3, um câncer agressivo, e eu estou aqui para dizer que é possível. É possível. Tá? O estadiamento, né? Falar o que é estadiamento. Quando você tem ali o diagnóstico, né, de um câncer, né, no caso aí o câncer de mama, o médico ele vai pedir outros exames, né, normalmente tomografias, cintilografias, são exames para poder ver se aquele tumor está localizado só naquela região. Se não houve ali um extravasamento, se não há uma metástase para outro órgão. Então é feito esse estadiamento, tá? É basicamente isso, é uma investigação para saber se o tumor está localizado. Tá, entendi. E aí, Aninha, outra coisa que você falou também que é importante a gente falar é que antigamente era quase que uma sentença de morte, né? Sim. A pessoa descobria que ela tinha câncer, era meio que quase, né, morrer. E isso não é mais a nossa realidade, né, Ana? É importante a gente falar isso, né? E tão importante por isso também a questão da conscientização e de conhecer esse problema cedo, Sim. Né? Quanto mais cedo nós tivermos o diagnóstico, mais fácil é a luta, né? Mais chance de cura, Sim. Né? Mais chance de cura. A gente costuma dizer que tempo é vida, Carla. Tempo é vida quando se trata de câncer. Então, Sim. assim, ainda existem, né, infelizmente, mulheres que, diante de uma alteração que ela percebe sozinha, ela deixa, né, ela espera, ela protela, ela tenta se enganar de que aquilo não é nada. E esse tempo que às vezes fica aí entre o que ela identificou e o diagnóstico é um tempo muito precioso, né? Então é por isso que é tão importante falar disso, né? É tão importante dizer, olha, vai atrás, identificou alguma coisa que você tem certeza que não é normal? Vai atrás, porque tudo no início é tratável, né? Sim. A maioria dos cânceres, a gente sabe disso, né? Que são tratáveis quando detectados no início. É verdade. E nesses momentos, né, Ana, eu acho que é tão importante a gente ter as pessoas que a gente gosta do nosso lado, né, nos apoiando, ali junto com a gente. Não é uma guerra que a gente vença sozinha, né? Não é. A gente costuma dizer que, assim, o paciente, ele não fica doente sozinho.
a família fica doente junto com ele, né? Vai Sim. passar esse processo junto com ele, Sim. né? E vai sair do outro lado vitorioso com ele também. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Para mim, Carla, pela a experiência que eu tive, foi difícil no sentido de que eu estava acostumada a cuidar E e teve não que ser cuidada, né? Então, foi assim uma guerra dentro de mim, aprender a ser cuidada. Eu acho que isso, às vezes, é até uma característica bem feminina, sabe? Sim. De estar acostumada a cuidar do marido, do filho, de tudo que vem à mão. E ela vai meio que ficando por último, sabe? E a gente precisa entender que para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. E para eu estar bem, eu preciso ser cuidada. A gente precisa aceitar o cuidado. O paciente precisa aceitar esse cuidado, né? Muito importante durante o tratamento, né? Esse é um ponto bem importante, né? Você falou tudo, né? A gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem pais, né? Na nossa idade, os nossos pais já são mais velhinhos, já precisam de mais cuidado, né? Mais nós cuidamos deles do que ele cuida de nós, né? Vai invertendo o papel, né? E é difícil, né? Você saber, agora nada do que eu cuido eu vou poder cuidar. Ao contrário, eu vou ter que esperarem que cuide. É difícil. Mas olha, até que legal falar disso, porque até isso, sabe, Carla? Claro, falando da minha experiência pessoal. Sim. O tratamento de quimioterapia é um tratamento pesado. Eu não estou aqui para romantizar a situação, tá? Vai ter dias difíceis. Vai ter dias que você vai querer desistir, Sim. tá? Então vai ter altos e baixos durante o tratamento. Mas é importante que um dia você tá aqui, no outro dia você levanta e respira, sabe? Você passa uma semana ruim por conta da quimio, enjoada, se sentindo mal, mas na outra semana que você tá bem, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai comer alguma coisa, vai passear, né? A gente vê hoje pessoas que conseguem inclusive fazer o tratamento e continuam trabalhando porque o seu trabalho permite isso, né? Eles ajudam inclusive para a pessoa se sentir que está bem, né? Que está bem. Então, a gente costuma respeitar muito isso, né? Do paciente. Tem pacientes que dependendo da gravidade, dependendo do tratamento que ele faz, ele vai precisar ficar afastado realmente da maioria das atividades, né? Sim. Por quê? Porque a quimioterapia é uma quimioterapia mais forte, né? Deixa mais debilitado. Mas tem outros pacientes que já vão conseguir conciliar com outras coisas. Sim. E aí é a hora que ele realmente precisa se movimentar, porque isso vai ajudar no tratamento dele. Bacana. Ana, a gente tá num canal onde a gente fala mais de negócios do que de tudo, né? E esse é um tema que a gente tem que trazer pra mesa também, né? Do negócio, né? O que você, na sua visão, claro, com a tua vivência, acha que as empresas poderiam apoiar ou melhorar sobre a conscientização e sobre as pessoas que estão passando por esses processos? Na verdade, eu acho que é fazer isso que vocês estão fazendo. Primeiro ponto é isso, é a conscientização, é trazer o tema para a mesa, é tratar com os funcionários, porque esses funcionários tem mulher, né, em casa, tem uma esposa em casa, tem uma mãe em casa, tem uma irmã em casa normalmente a sociedade tende a querer fugir desses assuntos, né? Sim. E é importante falar, né? Porque uma coisa que a gente sempre fala, Carla, se você não passou pelo processo, você vai conhecer alguém que provavelmente está passando, né? E como a gente já falou aqui na nossa conversa, o apoio é fundamental durante esse processo, né? Então, mesmo que você não passe pelo processo, você pode ser apoio para quem está passando o processo. Quando a empresa traz esse tema, ela humaniza muito mais seus funcionários, né? Os seus funcionários ficam mais humanizados, e apoiam mais, né? Criam um clima aí
de apoio entre os próprios funcionários, né? A gente cresce, né, como ser humano, né? Porque aprende, né? a vida não é só, né, trabalho, né? Isso aqui faz parte o trabalho é fundamental para nossa vida. Sim. Mas a gente sabe que fora da empresa a gente tem uma vida, né? E respeitar, porque esse funcionário, nem todo funcionário um é igual ao outro, né? Não Então, são. é o que eu acabei de falar para você. Tem funcionário que consegue conciliar, Sim. né, o seu tratamento e continua trabalhando e aquilo faz bem para ele, e vai ter funcionário que, dependendo do seu tratamento e dependendo da sensibilidade que ele tem ao tratamento, ele não vai conseguir estar presente. Então é ter esse cuidado, né, humanizar a questão, né, isso é muito importante. Olhar com mais flexibilidade, né? Então, para a situação. Se a função permite, né? Permitir home, né? Reduzir horário, flexibilizar o horário, né? Às vezes de manhã é mais difícil, mas um pouquinho mais tarde fica melhor, né? Enfim, não sei, não tô tentando romantizar, mas é realmente olhar um a um, né? Caso a caso, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, esse ponto, né? E falando também como líder, né? De departamento, às vezes a gente tem aquelas pessoas que são mais novinhas dentro da equipe, dentro do time, que não tem apoio, né, Ana? E aí a gente pode ser esse apoio, né? Talvez você tenha uma menininha lá na tua equipe que não vai se sentir confortável em falar com um homem, né? Olha, tô vendo alguma coisa estranha, mas você mais experiente, né, pode ajudar, né? Ser aquele contato, né, que diga, ó, vai ao médico, procura esse médico, faz aquilo, né? Você resumiu, rede de apoio. Né? Nós precisamos, quando a empresa traz, né, o tema, né, de saúde no geral, não só câncer de mama, mas outros tipos de doença, né, e traz para os funcionários entenderem melhor, pode ser criado aí uma rede de apoio, né, e humanizar a empresa de uma forma geral. Sim. O funcionário, quando ele se sente cuidado pela empresa, quando ele sente que a empresa se preocupa com ele, a tendência desse funcionário é valorizar muito mais, né? Exatamente. Nossa, eles se preocupam comigo, né? Eles se preocupam com o meu bem-estar, né? A gente sabe que é assim, né? É fato. Perfeito. Aninha, o que você acha que mudou na sua vida depois dessa experiência? Olha, mudou bastante. Você olhar antes e depois? Mudou bastante coisa, né? Mas assim, o meu olhar mesmo para a vida, eu acho que é o principal, sabe, Carla? Às vezes o estar do outro lado, né? O ser paciente, a gente sente na pele a fragilidade da vida, né? E todo mundo que está passando por esse processo ou já passou por esse processo vai entender o que eu estou falando. Você começa a não valorizar coisas que antes você valorizava e você passa a valorizar outras que você não valorizava tanto, né? Como o tempo em família, né? Você se dedicar mais a coisas que você gosta de fazer, né? Usar o seu tempo melhor. Eu acho que é uma virada de chave bem interessante na vida da gente, sabe? No meu caso mesmo, o meu olhar para a vida mudou muito, né? Hoje eu valorizo muito mais as pessoas do que as coisas. Assim, falando de uma forma bem direta para você. Eu valorizo muito mais o ser humano do que as coisas, né? E a gente entende que nós temos necessidades básicas. Claro. Mas a vida sempre vai ser mais importante, né? Estar do outro lado, entender a fragilidade, né, da vida. E a gente brinca na área da saúde, a gente fala algumas coisas e a gente fala, olha, se não morrer rapidamente, né? Se a pessoa de repente não tiver um infarto fulminante, sei lá, alguma coisa trágica que a pessoa morra imediatamente, ela vai passar pelo hospital. Então, assim, em algum momento da vida, a gente vai se deparar com a nossa fragilidade. Sim. Né? Só que a gente vive, né? A nossa forma de conduzir a nossa vida é como se a gente tivesse o controle remoto das coisas. Determinada situação só vai acontecer no futuro, entendeu?
E a gente passa a ter um olhar diferente, de entender que eu preciso aproveitar o hoje, que eu preciso viver o hoje, que eu preciso valorizar o hoje, as pessoas, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Pois é. A gente se depara com situações que a gente não consegue mudar, né? Não dá pra mudar, né? Os não e aí isso modificáveis. te força a olhar de outra forma, né? É isso aí. Você precisa olhar de outro jeito, porque isso do jeito que você tava olhando não deu certo. Agora inverte aí, né? E você falou uma coisa muito importante, é direta, mas é fato. Cada vez mais as coisas têm valores, né? E as pessoas têm preço. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. Né? A geração que vem ainda vem com um afinco muito maior do que o nosso, né? E é inverter essa visão, né? Realmente a gente pode viver muito bem com coisas muito simples e ser feliz e ter pessoas que a gente valoriza, né? Momentos que a gente valoriza, né? E não precisa de tantas coisas para isso, né? A gente busca tantas coisas e esquece das pessoas. Das pessoas. Estamos correndo tanto, né? Sempre. Cada vez mais correndo, tentando acompanhar tudo que está acontecendo. E às vezes estamos deixando de lado coisas simples que nos trazem muito mais satisfação do que o todo, né? Do que toda essa... Momento de reflexão para você. Momento de reflexão. Não tô dizendo que é para desistir de nada, não, de negócio nenhum, não. Mas ponderar, exatamente, equilibrar. Aninha, o bichinho falou sobre muitas coisas, muito obrigada, porque é sensacional conversar com você. Mas para nós finalizarmos, qual a mensagem que você quer deixar em relação ao Outubro Rosa, a conscientização para toda essa mulherada que tá aí em casa, cuidando de filho, ou trabalhando, ou fazendo as duas coisas, trabalhando e cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando de todo mundo. O que você deixa como um grande fechamento pra gente nesse episódio de hoje? Bom, eu quero deixar duas mensagens, né? Eu quero deixar primeiro para as mulheres que nunca passaram pelo processo, mas que precisam, né, se cuidar mais, se atentar mais à sua saúde, né? Como nós já colocamos aqui, o tumor de mama, o câncer de mama, ele, se descoberto no início, a chance de 95% de cura. Perfeito. Né? Então, assim, como já foi falado aqui, tempo é vida. Então, assim, para você que não passou pelo processo, mantenha a sua rotina de exames, procure. Infelizmente, ainda a gente se depara com mulheres que passam 3, 4, 5 anos sem fazer os seus exames preventivos. Então, a minha mensagem para vocês, mulheres que correm tanto, né, que, como bem você falou, Carla, trabalham, cuidam de marido, de filho, tem aí dupla jornada, aprenda a se olhar também, né? Aprenda a se cuidar, a se ter como prioridade. Porque se você não estiver bem, você não vai ter condição de exercer tudo que você faz, né? De ser essa guerreira aí, né? Então, aprenda a se priorizar, não abra mão de fazer seus exames preventivos, de olhar para você, de se conhecer, de se tocar, né? É muito importante. Quando a gente se conhece, a gente consegue identificar o que está de errado conosco. Mas precisa se conhecer. A gente precisa, inclusive, derrubar alguns tabus, sabe? Ainda tem mulheres que têm vergonha de se tocar, né? Então a gente precisa derrubar essas barreiras e aprender a se tocar, se conhecer, porque isso é fundamental quando a gente fala de ter um diagnóstico precoce, né? Da doença. E para as mulheres que estão passando pelo processo, como eu passei, né, de tratamento de câncer, eu quero dizer para vocês, né, a questão não é o diagnóstico, e sim como nós enfrentamos esse diagnóstico. O que eu vou fazer com essa notícia? Né, isso vai fazer toda a diferença. E eu acredito muito, muito que as coisas, né, estão caminhando na medicina sempre para
melhorar cada vez mais aí a qualidade de vida de quem está fazendo o tratamento. Sim. Assim como eu me apeguei a tudo que me dava esperança, se apegue a tudo que te dá esperança, você que está fazendo o tratamento. Porque com certeza você vai sair do outro lado, você vai vencer, né? A gente sabe aí por dados, né, que há uma gama muito maior de mulheres aí que conseguiram se curar do que as que não conseguiram, né? Infelizmente, algumas, como você colocou, Carla, se entregam. A mensagem que eu quero deixar: não desista. Se você está passando pelo processo de tratamento, saiba, aceite que vai ter dias ruins, aceite que vai ter dias que você vai querer desistir, mas vai ter dias que você vai levantar, vai respirar e vai falar, eu vou vencer. E você vai vencer. E esses dias serão muito maiores do que os outros. Certeza. Pode ter certeza. E é isso. Aninha, perfeito. Muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada por compartilhar conosco, né, a tua experiência. Realmente existem coisas que a gente não consegue imaginar. Sim. Né? A gente tem mania de dizer, eu imagino. Não, você não imagina. Você só imagina se você passar, né? Então tem coisas que a experiência nos dá essa autoridade, né? A experiência nos dá a força de vir falar, olha, vem porque eu passei, vai dar certo. Deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, né? Isso é uma coisa que só quem viveu como você consegue vir e deixar essa mensagem. Mulheres que estão nos assistindo e homens também, não se descuidem de si próprios. A gente passa tanto tempo correndo atrás de tantas coisas e nós vamos deixar para a próxima geração se nós não estivermos aqui para usufruí-las, né? Então não adianta conquistar o mundo e morrer. Que o mundo vai ficar pro outro. Então é melhor você se cuidar para aproveitar o mundo, o processo, que você conquistou, né? Isso. Então esse é um tópico muito importante. Sabe, Ana, às vezes a gente tem tanta força de provar que pode, de provar que é igual ao homem, ou que merece o mesmo cargo que o homem, ou que qualquer um outro, não necessariamente um homem, que a gente se doa tanto para as coisas, né? E a gente esquece desse ponto. Isso no mundo empresarial é muito comum, né? E a mulher, eu falo porque eu sou... A gente sabe, não tá se mudando, mas não mudou ainda. A gente tem que provar muito mais. Muito mais. Tem que provar muito mais. E isso toma o tempo. E às vezes toma as prioridades. Sim. Né? Então isso é uma coisa que é importante da gente se lembrar. Ir ao médico é necessário. Fazer a consulta uma vez por mês. E se ele te pedir para fazer de 3 em 3 meses, é necessário que seja feito. Hoje nós temos muito mais recursos, né? Sim. Então, por exemplo, falo por mim. Eu marco os meus médicos geralmente aos sábados. Então não atrapalha a minha agenda, consigo fazer normal, faço ao sábado. Mas eventualmente tem um exame, tem alguma coisa que você não consegue conciliar. Então priorize você, priorize a sua saúde. Bota lá na agenda, dá um intervalo, sei lá, pega uma folga, negocia uma hora extra, sei lá, dá um jeito, mas não deixe de fazer, né? Eu acho que isso é um ponto importante, principalmente para as mulheres. Homem fica gripado, né? Vamos falar que eu tô fazendo bullying, mas é verdade, você sabe que é verdade. Você é enfermeira, você sabe que é verdade, né? É uma gripe, pronto, tá morrendo, né? E a mulher acha que não, né? A mulher acha que ela precisa provar o tempo inteiro que tá tudo bem, que tá tudo bem, que tá tudo bem, né? Ela com gripe, ela levanta, ela vai trabalhar, ela dá conta da casa, dos filhos. A mulher realmente é uma guerreira, né? Só que é assim, Carla... a gente tem aprendido que sabedoria também é reconhecer os limites. Exatamente. Né? Perfeito. Então, nós precisamos aprender a reconhecer nossos limites, porque o corpo fala, né? E falando da minha experiência, quando eu fiquei doente, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu vinha num processo muito louco. De trabalho, de atividades, estava dormindo mal, comendo mal. Eu tenho consciência de como estava a minha vida naquele período, tá? Então, é o que eu falo para você. Os fatores modificáveis que eu podia controlar, eu não estava fazendo da maneira correta. Então, é sabedoria reconhecer os limites, né? Nós precisamos fazer isso porque a gente só tem uma vida, né?
Não a dá pra gente perder e precisa voltar de cuidar. novo, né? A gente quer cuidar muito, às vezes, da vida dos outros, mas a gente tem uma pra cuidar e a gente precisa cuidar bem dela. É isso. Perfeito, Aninha. Muito obrigada por tudo. Imagina. Obrigada por compartilhar conosco. Vamos ter outros temas que com certeza você vai vir nos dar aula, né? Amém. E a gente só tem a agradecer e te estimular a falar cada vez mais sobre isso, porque é importante, é necessário. É necessário por 2 motivos. Primeiro, porque precisamos realmente conscientizar. Segundo, para falar a frase que você falou aí para nós, vai dar certo. Deu pra mim, vai dar certo. São 2 mensagens bem diferentes, aquelas que nunca foram diagnosticadas e aquelas que estão passando por processo. A mensagem muda, né? Muda. A mensagem muda. Não adianta você me falar que eu deveria ter feito porque não fiz, ou fiz e não deu certo, sei lá, várias coisas. Mas agora eu só preciso ter alguém que fala assim, ó, eu passei pelo mesmo que você passou, né? Isso é importante pra quem vive, né? Sim. Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pra você que tá em casa, até o próximo.